Então, o tema da nossa mensagem de hoje é esquizofrenia espiritual. Os limites entre o desenvolvimento saudável e alienante da espiritualidade. Então, como eu havia dito, a esquizofrenia é um transtorno mental e a minha tentativa aqui esta noite vai ser de pegar esse transtorno mental, algumas características, alguns sintomas e fazer uma comparação com a prática, a vivência de uma espiritualidade alienante, uma espiritualidade doentia, distorcida. E ao mesmo tempo, pontuar o que a Bíblia poderia nos dar de indícios para uma espiritualidade sadia, que faça bem não só a nós, mas como também aos outros, como também a nossa família, a nossa sociedade e a humanidade como um todo. Então vamos falar um pouco da esquizofrenia. O que seria a esquizofrenia? A esquizofrenia, ela há um tempo foi considerada como uma doença mental, mas hoje chegou-se ao consenso de que não é uma doença mental, e sim um transtorno mental. E como definição do termo, a palavra, ela tem esse significado: cisão das funções mentais, ou seja, uma divisão, um rompimento. E aí você vê que a palavra ela é dividida no grego schizo, quer dizer divisão, e prenos quer dizer mente. Então, divisão da mente. Antes de prosseguir com a reflexão, e é uma reflexão que segue aqui uma linha de raciocínio, então eu preciso que você esteja com a atenção redobrada. É preciso fazer um acordo aqui, gente. Senão, não vai fluir. Eu preciso que vocês entendam que o que eu estou trazendo aqui não é para que vocês tragam diagnóstico a ninguém. Façam diagnóstico de ninguém. Então, não fica comparando ninguém da sua família, nenhum amigo com as características que eu vou trazer aqui. Tá? Porque são especificamente para ilustrar a reflexão. Tá? Para chegar ao diagnóstico de esquizofrenia, precisa-se cumprir alguns requisitos, né? Então é uma avaliação feita por um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra. Também é importante ressaltar que você, durante a reflexão, não deve ficar se comparando com nada do que eu vou dizer aqui. Tá? Porque isso vai atrapalhar o teu entendimento, e a proposta não é trazer diagnóstico para ninguém, nem para os presentes, nem para os conhecidos daqueles que estão presentes. Ok? Tudo bem, gente? Perfeito? Podemos prosseguir? Se porventura houver alguma dúvida, no final do culto você pode me procurar, e aí como psicólogo eu posso trazer uma orientação, explicar com calma. Tá legal? Então vamos lá. Quais são as principais características da esquizofrenia? É um dos principais transtornos mentais, como eu disse, não é uma doença, mas um transtorno, que acomete 1% da população em idade jovem, entre os 15 e os 35 anos de idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é a terceira causa de perda da qualidade de vida entre os 15 e 44 anos, considerando-se todas as doenças. No caso da esquizofrenia, eu já adianto a vocês 2 pontos. Para a medicina, para a ciência, não há cura, e também não há ainda definido qual seria a causa. A causa ainda não está definida. O que se sabe é que ela acomete tanto mulheres como homens, independente de classe social, independente de etnia,
acaba sendo um grande mistério. Há investigações que pontuam a sua origem na genética, na estrutura cerebral, outras em fatores ambientais, ou um combinado entre fatores ambientais, experiências de vida, né? E fatores genéticos, mas não se tem ainda a conclusão, a certeza de qual seja a causa. E são as características. Caracteriza-se por ser uma grave desestruturação psíquica, em que a pessoa perde a capacidade de integrar suas emoções e sentimentos com seus pensamentos, podendo apresentar crenças irreais, que são delírios, ou percepções falsas do ambiente, que são chamadas alucinações, e comportamentos que revelam a perda do juízo crítico. Bem, esses termos a gente usa bem no senso comum, no popular, né? No dia a dia. Fulano está delirando, ou fulano está alucinado. A definição para a saúde mental é diferente, é essa que está aqui. Então, quando eu falar de delírio, eu estou falando de crenças irreais. E quando eu falar de alucinações, estou falando de falsas percepções do ambiente, que podem ser visuais, auditivas, ou até mesmo diferenciadas. Tá? Mas a gente vai focar aqui nas alucinações visuais e auditivas e nos delírios, que são essas crenças irreais. E aí eu vou traçar um paralelo entre cada sintoma da esquizofrenia e em sintomas da esquizofrenia espiritual. É importante pontuar o seguinte, que hoje esse mundo gospel, muita coisa que é dita aí por pregadores na televisão, muita coisa que é estimulada por canções e aí de letras duvidosas, sem embasamento bíblico, que contradizem até o que a própria Escritura diz, promove uma espiritualidade alienante, espiritualidade esquizofrênica. Pessoas estão acostumadas a ir à igreja, a ouvir palavras que não tem nada a ver com o Evangelho. Né? A gente costuma dizer aqui que o Evangelho ele faz o quê? Ele tira o nosso eixo, né? Desloca o nosso eixo de onde estava, que era o quê? Vivendo para si, sempre o eu em primeiro lugar, e passamos a viver para Deus a sua vontade. E qual é a sua vontade? Que nós venhamos a amar o nosso próximo. Então, passamos a viver para Deus e para o próximo. E aí uma mensagem pregada hoje, que você percebe fácil, ligando rádio e televisão, é uma mensagem contraditória, que vai na contramão disso, que é a proposta do Evangelho. Você tem que possuir, concentrar, vencer, crescer a todo custo. É uma mensagem que, em vez de estourar a bexiga do eu, infla ainda mais. E aí as pessoas saem das igrejas com um eu lá em cima, achando que são o centro do mundo, o centro das atenções, que o mundo gira em torno delas. E nós sabemos que não é verdade. Deixa eu esclarecer algumas coisas aqui. O fato de você servir a Cristo, o fato de você segui-lo, de você obedecer seus mandamentos, não impede que aquilo que acontece com o ímpio aconteça contigo. Se o ímpio pode vir a adoecer, você também pode adoecer. Se o ímpio é assaltado na rua, você também pode ser assaltado na rua. Se o ímpio fica desempregado, você também pode ficar desempregado. Eu não estou aqui fazendo apologia de miséria, de desgraça, nem de nada disso, nem de comodismo. Eu estou dizendo que nós estamos numa realidade em que a Bíblia diz que a chuva ela cai sobre justos e injustos. Aquilo que acontece ao ímpio pode vir a acontecer a você também. Muitas vezes não acontece porque misericórdia de Deus.
Mas não é uma regra, não quer dizer que Deus vai impedir que tudo aconteça com você, porque na maioria das vezes Ele vai usar as circunstâncias da vida para te mudar. Ele não vai mudar as circunstâncias, Ele vai usar as circunstâncias para te mudar, para te fazer crescer, desenvolver, progredir, amadurecer. Mas existe uma mensagem sendo pregada aí que não. Que você nunca mais vai ficar doente, que você nunca mais vai enfrentar dificuldade, que você não vai ter mais desemprego, nunca vai ser assaltado, nunca vai passar por problema na família, nunca vai ter um problema emocional. E é mentira. É uma percepção errônea da realidade. E aí você vê muita gente se apegando a mentiras. É óbvio que a fé, ela é a firme certeza das coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos, certo? Não estou dizendo que é falta de fé, né? A fé ela deve estar firmada nas promessas que a palavra nos aponta. Mas e se for uma promessa não feita pela palavra e que não tenha saído da boca de Deus? Promessas feitas pelos homens. Deus não tem compromisso com promessas feitas pelos homens. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós somos homens e somos o quê? Falhos, suscetíveis a erros, a deslizes. E aí? E aí que isso acaba gerando uma espiritualidade esquizofrênica. Porque a pessoa que está ouvindo esse tipo de mensagem se apega àquilo, acredita naquilo de fato, só que a Bíblia não fala daquilo. Deus não falou aquilo. E ela está com uma crença completamente distoante da palavra de Deus. E essa crença, às vezes, leva a comportamentos parecidos com os exibidos, né, por alguém que tem esquizofrenia. E aí é isso que eu vou pontuar aqui, vocês vão perceber bem essa relação. Tá legal? Então foi só uma introdução. Foco aqui agora. O que a esquizofrenia produz? O transtorno produz dificuldades sociais, ou seja, a pessoa tem dificuldade de se relacionar, de fazer amigos. Muitas vezes o rapaz não consegue namorar, a moça não consegue namorar com ninguém, não casa, né? Quando acontece desencadear na adolescência, na juventude, é muito crítico, porque a pessoa ainda não construiu família, etc., e não, de fato não consegue construir na maioria das vezes. Então é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, de conversar, de expressar seus sentimentos, de expor as suas ideias. Aí também prejudica o trabalho, ela não consegue criar vínculo no trabalho, se estabelecer no emprego. E faz com que a pessoa interrompa qualquer atividade produtiva. Se ela estuda, às vezes para de estudar. Se ela faz um esporte, ela não consegue dar continuidade. Tudo que ela faz, às vezes, fica pela metade porque causa um rompimento de fato. Então, assim, é uma doença que paralisa, que, entre aspas, acaba invalidando a pessoa para certas atividades produtivas. E como eu pontuei, segundo a ciência, não há cura para a esquizofrenia. E a esquizofrenia, ela traz sintomas. São sintomas positivos e sintomas negativos. Deixa eu explicar um pouquinho o que seriam esses sintomas. O positivo não diz respeito a ser algo bom ou ruim, mas diz respeito ao acréscimo de algo. Então a pessoa está num estado, e aí quando ela apresenta um sintoma positivo, ela acresce algo a esse estado. E no negativo, tem a ver com perda, prejuízo, ela perde algo. Então ela perde a capacidade de se relacionar, ela perde a capacidade de expressar as emoções,
ela perde a capacidade de produzir, de trabalhar, às vezes até do cuidado com o próprio corpo. Fica dias sem tomar banho e etc. Então vamos lá, gente. Os sintomas positivos são delírios e alucinações. Como eu falei, delírios. O que são delírios? São ideias de conteúdo irreal. Sabe? Aquele negócio irreal. E que é irrefutável. Ou seja, a pessoa tem aquela ideia e você pode explicar por A mais B que aquela ideia não é verdadeira, que ela não acredita. Para ela é verdade. Sabe aquele ditado que você não pode ficar contradizendo louco? Né? É verdade. Né? Louco não se contradiz, não é isso? É outra palavra que usa. Aqui é louco não... Esqueci agora. Mas tem um ditado popular assim, não tem? É por conta disso, do delírio. Que é diferente de delirium, é uma outra coisa. Delírio é quando você está, por exemplo, com uma febre muito alta, e aí você começa a viajar, né? Tá tendo delirium. O delírio é isso, vamos supor, eu chegar aqui e dizer, gente, tem um chip na minha cabeça, a Rede Globo está pegando todas as informações do meu cérebro e está jogando no Jornal Nacional. Aí, vamos supor, a Roberta chega para mim, não, mas não tem nada a ver. O Jornal Nacional é o William Bonner que procura as notícias, tem um monte de jornalista lá procurando a notícia. Não tem a ver com a sua cabeça, tem a ver com o que acontece no mundo, melhor, deveria ter, né? Tem a ver com o que acontece no mundo. Não, mas é o chip, ó. Eu te dou o código do chip, eu te digo quem colocou o chip. Eles implantaram o chip quando eu fiz a cirurgia lá no hospital, lá no Salgado Filho. Aí eles colocaram o chip, o dono da Globo mandou colocar o chip. E aí você, não, mas como assim, dono da Globo? Você conhece o dono da Globo? Conheço, ele me conhece também, me viu nascer e tal, e ele já tinha programado o negócio do chip. É isso. Você não consegue mudar, é irrefutável. Você pode, sabe, no outro dia vir e rebater e dizer a história vai ser a mesma e não vai mudar de opinião. Ele vai achar que tem um chip na cabeça dele. Ou então vai achar que o Fernandinho Beiramar está perseguindo ele, pegou o endereço da casa dele, etc. Ou vai achar que é Jesus, que é João Batista, que é a quarta pessoa da Trindade, né? Essas coisas. Existem muitos delírios. O conteúdo do delírio, ele é retirado do contexto social. Então, gente, trazendo para a nossa realidade, eu quero dizer o seguinte, que a igreja deveria ser um ambiente de cura, certo? Um hospital da alma, não é isso? Mas algumas vezes ela é o espaço que provoca o adoecimento da alma. É uma religiosidade tamanha, é um legalismo tamanho, sabe? É um controle tamanho que a pessoa surta. Perde a cisão com a realidade. Se aliena, alienação é isso, é perder a cisão com a realidade. O esquizofrênico, ele é alienado da realidade, ele é tido pela justiça como inimputável, ele não se responsabiliza pelos seus atos, para a lei, para a justiça. E com o psicólogo, eu falo isso de experiência em consultório particular e de experiência em contato com amigos que trabalham em instituições psiquiátricas e de saúde mental. Há um percentual muito grande de crente maluco, internado, mas doido mesmo. Gente que pirou. Perdeu o contato com a realidade de vez. Não são, melhor, poucos os casos. É muita gente. Mas por que isso? Porque essa religiosidade acaba oprimindo tanto a alma, que o resultado é esse. Obviamente que, eu vou explicar isso mais adiante, existem aquelas pessoas que já tinham a doença, vêm para a igreja, e dependendo da igreja, essa doença, ela
sofre uma melhora, ou ela piora, e piora para valer. Ao mesmo tempo que a igreja pode ser muito terapêutica, ela pode ser muito nociva à saúde mental. Absurdamente. Então, vou exemplificar para vocês. As igrejas de cunho pentecostal, assim, bem radical, popular, bem retetezão, né? Que normalmente costumam fazer muito sucesso nas regiões sempre mais pobres da cidade, né? Elas têm essa proposta da ênfase enorme no dom, né? Naquilo que Deus pode fazer. Cura, aí profecia, né? Revelação, às vezes revelamento, e essas coisas, né? E reteté, e roda, e é arrebatado, tem visão, vê isso, vê anjo, vê aquilo outro. E isso é valorizado, né? Poxa, fulano viu um anjo, fulano foi arrebatado, saiu do corpo, foi lá no inferno, voltou, viu o diabo todo, sabe o nome de todos eles, sabe como é que se organiza o inferno, quem vai, quem não vai. Será? Desconfio disso aí. Mas é isso que é valorizado, é essa pessoa que rodopia, né? Igual o peão, é que a pessoa é espiritual. Nossa, como ele é espiritual, ele rodopiou, ele marchou. Hey! Hey! Né? E aí, quem já tem a doença, acaba sendo despertado, sabe? Mobilizado para isso, incentivado a fazer isso. Que aí ele vai ser reforçado. A comunidade vai reconhecer ele como alguém espiritual, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí, o camarada que já possui o transtorno mental, embarca nessa viagem. E é uma viagem sem volta. Então ele começa a ter como conteúdo dos seus delírios aquilo que está no ambiente de culto. E aí ele reproduz aquilo, né? A ponto de casos em que pessoas com esquizofrenia que se convertem a igrejas que têm esse modelo, chegar ao nível da pessoa falar assim: eu vou te matar porque Deus está mandando eu te matar, porque se eu te matar agora tu vai para o céu, porque daqui a pouco tu vai aprontar e aí tu vai para o inferno. Ó, Deus está mandando eu falar com você, ó, é para você dar 3 cambalhotas aí agora, porque essas 3 cambalhotas representam 3 grandes bênçãos na tua vida. E aquilo ali não é Deus nada, gente. Aquilo ali é um delírio. Então percebe, a pessoa já tem o seu delírio, já tem os seus sintomas, mas quando chega a um ambiente assim, aquilo potencializa. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu não estou aqui dizendo que Deus não usa as pessoas de diversas formas. Nós aqui na Reina acreditamos na contemporaneidade dos dons, ou seja, que os dons do Espírito Santo continuam. O que a gente não acredita são nesses excessos, são nessas distorções, porque Deus, ele tem como referencial para falar conosco a sua palavra. Então qualquer um que chegue para você profetizando algo que não está na palavra, que vai contra a palavra, essa profecia não vem de Deus. A palavra de Deus diz que a profecia vem para exortar, edificar e consolar. Guarda esse tripé: exortar, edificar e consolar. Não cumpriu nenhum desses propósitos, não é uma profecia que vem de Deus. E o que tem de gente aí usando o nome de Deus em vão, ou dizendo que Deus falou e Deus não falou nada da cabeça dele, ou ele está fazendo por má fé, porque ele quer te usar, ele quer te extorquir, ele quer arrancar dinheiro de você, ele quer alcançar alguma coisa com isso, ou é o próprio diabo usando a vida dele. E a terceira opção é uma pessoa doente mental. E aquilo que ela está falando é delírio, é sintoma da esquizofrenia. Percebe? Há pessoas que têm a esquizofrenia de fato, e há pessoas que desenvolvem a esquizofrenia espiritual, uma espiritualidade não sadia, doentia, que além de fazer mal a si, faz mal às pessoas que convivem com ela, a comunidade na qual ela está inserida. Então tem a questão do delírio. Vocês conseguiram entender? Ficou claro, gente? Tem também a alucinação. O que é a alucinação? Eu vou explicar
dois tipos, tem mais. Tem a alucinação visual e a auditiva. A auditiva é ouço vozes. O ET de Varginha falou aqui no meu ouvido agora que vai pousar uma nave lá no Maracanã. É uma alucinação auditiva. A alucinação visual. Caramba, eu estou vendo o fantasma ali. É o fantasma. São dois fantasmas. Estão vindo na minha direção. Alucinação visual. Dois tipos de alucinações. E acontece o quê? Acontece inúmeros casos em que as pessoas dizem o seguinte: ou fruto de uma esquizofrenia, ou fruto de uma esquizofrenia espiritual. Eu vi um anjo desse tamanho, 3 metros de altura, louro, com espada flamejante, que não sei o que lá. Ele falava para mim: vai, segue em frente, que você vai ser o presidente da Petrobras, você vai botar ordem naquele lugar, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Ou, eu vi Deus falando para mim assim: ó, filho, tá difícil, o Espírito Santo não está resolvendo não, agora é você que vai resolver a situação do mundo, eu estou te chamando para resolver tudo, é contigo, só você tem esse potencial, só você tem essa capacidade. Bem típico. Alucinação visual misturada com delírio. O que mais tem são delírios dessa ordem, tá? Religiosa, né? Eu sou Jesus, eu sou Deus, eu sou João Batista, eu sou a reencarnação do apóstolo Paulo. Eu me lembro de um caso de uma conhecida que trabalhava no manicômio judiciário. O que é um manicômio judiciário? É onde as pessoas que não vão para a cadeia, cometem crimes, mas são consideradas inimputáveis, né? Por ter alguma doença mental, transtorno mental, elas ficam. Então elas ficam no manicômio a poder da justiça. E tinha um rapaz lá que tinha esse tipo de delírio. E aí ele estava deitado num banco, num bosque, e não saía de lá de jeito nenhum. O dia inteiro lá, sem beber água, sem comer, sem tomar remédio, ninguém tirava ele dali. E aí chegaram para a doutora, e ela, ciente do delírio dele, que ele era Jesus, eu acho. Não, João Batista, ele era João Batista. Aí ela chegou para ele e falou assim: João Batista, levanta e anda. Aí ele rapidinho levantou e começou a andar. Ela entrou no delírio dele para tentar amenizar a situação, né? Porque ele estava ali deitado há horas, sem tomar remédio, sem comer, ia fazer mal a ele. Mas tem delírios de vários tipos, persecutórios, que é esse: a pessoa está me perseguindo, né? Tá uma caneta com câmera na minha casa, estão filmando o que eu estou fazendo, que não sei o quê. Megalomania de grandeza, sabe? Não, eu vou ser o maior jogador de futebol de todos os tempos, eu vou ser a maior cantora de todos os tempos, não, a minha empresa vai ser a maior empresa de todos, não, eu vou ser astronauta, o melhor astronauta do mundo, sabe? Tudo que você vai fazer melhor, é grande, essa megalomania. E muitas vezes, gente, essa alucinação, ela acontece no meio evangélico. E aí deixa eu pontuar, não estou dizendo que Deus não possa falar com você, que você não possa ouvir a voz de Deus em uma de suas formas e que seja esta forma audível. Não estou dizendo que Deus, através do seu Espírito, não possa te dar experiências assim, sobrenaturais, que realmente poucas pessoas acreditariam. Deus pode tudo. Agora, existe um limite, gente. Existe um limite. Tem pessoas que, na verdade, não estão ouvindo a voz de Deus. Estão ouvindo a sua voz, dizendo que é Deus, e aí a desculpa cai em Deus, não é Deus que falou. Tem pessoas que estão ouvindo a voz do próprio inimigo, do próprio capiroto, só que aí acham que é Deus, e aí é um problema, não conseguem discernir a voz, e aí não é Deus, é o capiroto. E tem pessoas que estão tendo uma alucinação auditiva, e aí ouve uma voz, vai lá e dá, sei lá,
3 petelecos na orelha da Lulu, porque assim eu vou curar ela, não sei do que. E aí, Lulu, Deus mandou dar 3 petelecos na sua orelha porque Ele vai te curar. É um exemplo bobo, né? Mas existem coisas que acontecem que a gente fica assim, é sério isso? É sério isso? Gente doente, de cima de um púlpito, mandando as pessoas fazerem coisas absurdas. Um caso desses aí recente lá na África, o camarada disse que era para a juventude comer grama, porque comendo grama eles seriam cheios do Espírito Santo. Foi todo mundo para o quintal da igreja de 4 comer grama. Quem me garante que esse cara não é um esquizofrênico? Ou que esse cara é um... Na maioria das vezes, nesse ponto, é gente sem vergonha mesmo, tá? Mas também tem gente que desenvolveu a esquizofrenia espiritual. E age dessa forma porque desenvolveu uma espiritualidade alienante, esquizofrênica. Que não está conectada com a realidade. Muito pelo contrário, foge da realidade. É sempre algo muito místico, muito mágico, muito mirabolante. E aí eu volto nessa questão. Não estou aqui, gente, para bater no pentecostalismo, não. Inclusive fui criado numa igreja pentecostal. Mas acontece que em igrejas pentecostais bem radicais, acaba que é bastante propício o desenvolvimento da esquizofrenia espiritual por conta disso. O camarada acaba aprendendo que é assim que Deus fala, que é assim que Deus age, e que tem que ser dessa forma. E aí desenvolve tudo isso. Os delírios, as alucinações, ou então aquele cara que diz que saiu do corpo, ou diz assim, mas eu estava fora de mim quando eu fiz aquilo, eu estava fora de mim. Bom, se você estava fora de você, não foi você, né? Não foi você, e nem foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não faz isso. Quando o Espírito Santo te usa de qualquer forma, você não perde o juízo. Você não perde a razão. Olha o que a Bíblia diz. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Ou seja, você está sujeito ao controle. A razão, o poder de decisão é seu. O controle é seu. Que história é essa? Perdi o controle, perdi a consciência, não sei o que aconteceu. Ou você está usando isso como uma desculpa daquelas, né, para te livrar da besteira que você fez e falou, ou não é Deus. Não é Deus ali. Não é Deus no negócio. E queridos, deixa eu dizer uma outra coisa que é bom a gente esclarecer. Tem gente por aí dizendo que o Filho de Deus pode ser possuído pelo demônio, que nosso corpo, nossa vida é terra de ninguém, assim como tem o Espírito Santo, tem os demônios que invadem. Conversa fiada. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A própria lei da física diz que 2 corpos não ocupam o quê? O mesmo espaço. Então, onde Deus está, onde Ele habita, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Como que Ele vai dividir espaço com o diabo, gente? Não faz o menor sentido. Não faz. E aí, queridos, tem essa questão também, e é um tipo de alucinação, e também um tipo de transtorno, que é a desrealização / despersonalização, que a pessoa sente que saiu do corpo. Eu saí do corpo, e aí fui não sei aonde, voltei. Mais uma vez, não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, mas acontece que tem pessoas que sofrem desse transtorno e atribuem isso a Deus. Então vê um monte de coisa no quarto, vê vulto, vê anjo, vê demônio, vê não sei o quê. Não estou dizendo que você não possa ver de verdade, que Deus não possa te mostrar. Estou dizendo que existe também muitos casos em que as pessoas estão vendo o que de fato não é Deus mostrando. É fruto da mente, é fruto do transtorno mental ou do transtorno espiritual, como eu estou querendo aqui conceituar, desenvolver com vocês.
E tem os sintomas negativos. Esses sintomas positivos, como eu falei, acrescenta-se algo ao estado da pessoa. Então, se acrescenta uma alucinação, que é algo a mais, uma voz falando, uma percepção errônea de uso espacial, uma alteração da senso-percepção, ou tem a questão do delírio, né, que é algo que a pessoa cria, né, ali aquela história, mas que não se constata, né, de fato não existe. E os sintomas negativos? Os sintomas negativos dizem respeito ao prejuízo, ao que a pessoa perde. E em uma vez perdendo, a pessoa não recupera. Então, cada prejuízo, a pessoa vai ficando cada vez mais desfacelada. A personalidade é desfacelada, né? E esses são os mais tristes, assim. Os próprios sintomas positivos, na questão do prognóstico, é bom, porque a mente está em funcionamento. Então, se ele delira, se ele tem alucinação, isso é positivo, no caso da esquizofrenia, porque quer dizer que está funcionando, né? Então, a chance de uma melhora, de um quadro mais estável, é maior. Já um sintoma negativo, não. O sintoma negativo, como por exemplo esse primeiro que eu estou pontuando aqui, o embotamento afetivo, é algo muito sério, é algo muito complicado. O que é esse embotamento afetivo? Embotamento é uma espécie de redução, sabe? Você está encurtando, você está diminuindo. É uma diminuição do afeto, dos sentimentos. Então, assim, é como se a pessoa não conseguisse demonstrar um sentimento, ou não conseguisse, de fato, vivenciar aquele sentimento, experimentar. A pessoa fica indiferente. Então, se ela não vê um familiar há muito tempo, ela não sente saudade. E aí, às vezes, as pessoas chegam a falar: puxa, mas você é insensível, não sente saudade? No caso da esquizofrenia, é um sintoma, é um embotamento afetivo. Às vezes não sente empatia, não se coloca no lugar do outro. Às vezes não sente amor, compaixão. Isso engloba vários sentimentos. Então, não é que a pessoa é ruim e não quer sentir. É que a personalidade dela é esfacelada, né? Vai sendo destruída. E aí ela não consegue desenvolver a capacidade emocional. É muito triste, gente. Muito triste. E como que isso acontece na esquizofrenia espiritual? Existem pseudo-cristãos, gente que diz amar Jesus, gente que diz seguir a Cristo, servi-lo, que não sentem afeto, que não conseguem amar. E a Bíblia diz: como que a gente vai amar Deus que a gente não vê se a gente não ama o próximo que a gente vê? Que não consegue se compadecer da dor do outro, que não sente empatia, que não sente compaixão, que não exerce misericórdia, está indiferente, apático. É como se fosse um androide, um robô, age de maneira mecânica, insensível, passa de frente a uma criança num sinal pedindo, não consegue se compadecer. Passa de frente a um morador de rua ou a uma cracolândia. E é como se estivesse passando em um outro lugar qualquer e ali não estivessem seres humanos, imagem e semelhança de Deus, nossos irmãos, nossa gente, sofrendo, padecendo. Ou a notícia de que uma criança foi baleada, e é como se estivesse ouvindo a notícia do Vasco e Flamengo. E aí, infelizmente, queridos, eu constato que no nosso meio há muitas igrejas por completo embotadas afetivamente, indiferentes, dispõem de recurso humano, dispõem de recurso financeiro e não ajudam a ninguém, e não se mexem, não descruzam os braços e se alienam da realidade, porque nós vamos morar no céu, no lindo céu, para lá que nós vamos.
que tudo se exploda, que quem não aceitou Jesus não é do nosso clubinho, que se dane, que se ferre, que se lasque, que queima no quinto dos infernos. E aí eu pergunto, é essa a vontade de Deus para a nossa vida? É essa a vontade de Deus para a sua igreja? É com essa igreja que ele sonha? Ou com uma igreja que arregaça as mangas, que faz diferença no mundo, que cumpre de fato a sua missão, que ama, que estende a mão, que realiza, que socorre, que sente a dor do outro? Não foi isso que Jesus sentiu? Diz as Escrituras que ele estava numa região e ele viu a multidão que deu a volta no lago. Enquanto ele ia de barco para outra banda, a multidão deu a volta no lago e ele olhou aquela multidão indo atrás dele. Não tinham o que comer, não tinham para onde ir. Ele olhou e disse, puxa, são como ovelhas sem pastor. E aí diz as Escrituras que ele se compadeceu da multidão. Então ele pede aos seus discípulos, o que nós temos para comer? Ah, mestre, 5 pães e 2 peixinhos. Então é com isso que eles vão se alimentar e vão se fartar. Diz as Escrituras que 5.000 homens, tirando crianças e mulheres, se fartaram ali em comunhão. Os milagres que Jesus operava, não pense você que era para que ele se destacasse, para que as pessoas o aplaudissem, para que ele chamasse atenção, para que ele mostrasse que era importante, que era o Filho de Deus. Não, era porque ele se compadecia. Ele via o sofrimento do outro, e aí, imbuído de compaixão, de amor, ele operava um milagre. Será que nós estamos sendo embotados afetivamente? Será que não seria um sintoma da nossa esquizofrenia espiritual? Será que a verdadeira espiritualidade ela se dá dessa forma, sem se importar com ninguém? Sem se importar com as minorias, com os excluídos? E aí eu escuto discursos até de pastores dizendo que negócio de machismo o quê? Mulher tem que estar no seu lugar mesmo, dentro de casa, cuidando dos filhos, ela não tem que trabalhar, e se trabalhar, se ganhar menos que o homem, o problema é dela. E se apanhou é porque mereceu. Tem alguma coisa a ver com Cristo isso? E aí a gente vive numa realidade, queridos, em que quem mais morre, sabe quem são? São os jovens negros, moradores de favela, desculpa o termo. É isso aí. Esses são os matáveis, é quem pode morrer. Queridos, seres humanos, no que difere o negro da favela do rico da Zona Sul, branco, louro, de olhos azuis? Quer dizer que quem tem dinheiro não pode morrer, deve ter segurança. Agora quem não tem que morrer? Qual a diferença? A Bíblia diz que não há nenhuma distinção entre nós. Nenhuma. Todos são imagem e semelhança de Cristo. E aí eu vou cruzar meus braços e dizer, não, está muito bom, é assim mesmo. Não vou poder mudar. Não tem nada a ver com isso. Temos sim. Se Deus nos colocou diante desse contexto, é porque algo Ele quer fazer através de nós. Algo Ele pretende começar conosco. E aí é uma espiritualidade alienante, alheia da realidade. Não se importa com o que está acontecendo com ninguém, só se importa nas experiências espirituais. Em ver anjo, em ver arcanjo, em ver querubim, em cantar canto do não sei das quantas, em falar língua estranha, em rodar em não sei o quê. E aí sai do culto, cadê? Se depara com a realidade de novo de volta. E acaba que é uma fuga. Essas coisas são para fugir da realidade, é como uma droga. E aí Karl Marx tem razão de dizer que a religião é o ópio do povo, o ópio era uma droga. A religião, de fato, é o ópio do povo. Agora o Evangelho não. O Evangelho é o choque de realidade. O Evangelho é a lupa que amplia a problemática e nos faz enxergar. E nos colocar dentro dela. Sentindo o que o outro sente. E aí eu trago um outro versículo para complementar o que eu estava dizendo, que Jesus fazia tudo por compaixão, por amor. Filipenses diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual era o sentimento que Jesus tinha diante da injustiça, da desigualdade?
da violência contra a mulher? Diante da opressão com a minoria, qual era? Era de acomodação? Era de não ter nada a ver com isso? Qual era o sentimento de Jesus quando via a dor do próximo? É esse que deve ser o meu sentimento e o seu. Então, queridos, quanto mais próximos da figura de Jesus, quanto mais em direção a ser como Jesus, mais sadia será a nossa espiritualidade. Quanto mais distante de Jesus, mais esquizofrênico, mais doentio será a nossa espiritualidade. E aí, eu vou acelerando aqui para a gente ir encaminhando para o final. Embotamento volitivo. O que é um embotamento volitivo? Volição de respeito à vontade. Tem vários termos para isso, né? Abulia, outros termos também, mas eu prefiro o embotamento volitivo. É a redução da vontade. Perde-se a vontade de se fazer as coisas. E aí algumas pessoas confundem a esquizofrenia com a depressão. Ele está deprimido. Não. Ele está com embotamento volitivo. Ele não sente vontade de fazer nada. E tem muita gente aí sem vontade de fazer nada. Deus deu dom, talento, capacidade, oportunidade, mas ela prefere não fazer nada. Prejuízo social, a pessoa não desenvolve relações. E aí, queridos, repara só a esquizofrenia espiritual. Quem estuda aqui, às vezes percebe, né? Tem aquele amiguinho crente bem radical. Chega no colégio e não fala com ninguém. Só fala com quem é crente. E aí as pessoas tentam contato com ele, é como se ele fosse de outro planeta e falasse um outro idioma. Porque ele é santo demais para se misturar. Sou santo demais para conversar com essa gente profana, perturbada, oprimida, cheia de demônios, pecadores. Então o santo daqui a pouco está disputando competição de santidade com Deus, para ver quem é mais santo. E aí, é um radicalismo, sabe? Tudo é pecado. A pessoa não tem que conversar com alguém que seja fora do contexto em que ela vive. Ela só sabe falar aquele jargão evangeliquez, né? Pai do Senhor, varão, só vitória, bênção, eita glória, manto. Ninguém entende o que a pessoa fala, né? E aí eu costumo brincar que crente não precisa fazer a piada, porque ele já é a própria piada. Entendeu? Ele já é a piada. As pessoas vão rir dele, claro. Ele fala um dialeto, é um idioma que quem está fora da igreja não compreende. E aí como que você vai evangelizar? Não, eu vou evangelizar, eu vou pegar panfleto e vou ficar distribuindo. É assim? Isso não funciona mais. O cara pega o panfleto e olha... É no seu dia a dia. É na sua relação com os colegas de trabalho, com os amigos de faculdade, amigos de escola. E aí você precisa ter assuntos em comum para chegar até essas pessoas, não é? Se é um menino, chega falando de futebol, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, não sei o quê, de carro, sei lá, de UFC, do que seja. E aí você tem um vínculo ali, uma ponte, onde lá na frente, depois de você... Todo mundo fala de lançar a semente, né? Mas você, antes de lançar a semente, precisa preparar a terra. Então, depois de você preparar a terra, você lança a semente. Depois de você já ter um vínculo com aquela pessoa, quando você perceber a oportunidade, você fala do amor de Jesus. Agora, chegar de cara, você tem que aceitar Jesus, senão você vai morrer, você vai para o inferno. Jesus quer te libertar. Aceita Jesus hoje. A pessoa se sente ameaçada, nunca te viu na vida. Né? A sua palavra... para ela não faz o menor sentido, não tem peso. Agora, quando você é alguém que tem uma conduta, quando você é alguém que de fato exala o perfume de Cristo, e dia após dia dá testemunho da sua fé naquele lugar, age com honestidade, com compaixão, com misericórdia, ama o seu próximo, quando você for falar de Cristo para aquela pessoa, sua palavra vai ter peso. Porque ela sabe quem você é, ela sabe do seu exemplo. É diferente. É diferente. E aí... eu costumo dizer, não basta ir à igreja, é preciso ser a igreja. Todo mundo fala lá no mundo, né? A fulana é da igreja. Aí tem gente que diz que é da igreja, né? E aí presta um desserviço, porque fala que é da igreja e pinta os canecos. Apronta, mente, passa a perna nos outros,
compra e não paga, né? E aí as pessoas já ficam com aquele estigma, não, poxa, crente é mau caráter. Porque as pessoas que chegaram para ela dizendo ser da igreja, eram pessoas assim. Mas você vai estar lá para aprender a diferença. Para mostrar como que é um discípulo de Jesus de verdade, genuíno. E as pessoas vão nos reconhecer pelo amor. A Bíblia diz que é amando uns aos outros que o mundo saberia que nós somos discípulos de Jesus. Não é dizendo aos quatro cantos, sou crente, sou da igreja, sou isso, sou aquilo. Não. E aí, queridos, eu quero agora pensar com vocês como seria uma espiritualidade saudável. E talvez a palavra-chave para isso seja equilíbrio. É preciso ter equilíbrio. Quer avaliar a espiritualidade de alguém? Veja se a pessoa é equilibrada no que faz. Se não é uma pessoa de excessos, de extremos. Veja o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha o bonequinho aí da convergência lá se equilibrando. É equilíbrio, gente. Há um tempo atrás eu fui no circo com a menina. E tinha um lá da Colômbia, foi o cara que eu mais gostei. Nossa! Ele ia assim na corda, rapidinho para lá para cá, de costas e tal. Ia, voltava. Aí teve um momento que ele botou uma cadeira. Sentou na cadeira, ficou em pé na cadeira. Depois botou a cadeira num pé só. E subiu na cadeira. Eu falei, esse cara vai cair. E aí não bastou só fazer isso não. Ele subiu na cadeira e ficou dançando. Eu falei, não. É demais para mim, cara. E uma corda, um fiozinho segurando. Se ele desequilibra para um lado ou para o outro, ele se estabar. Acontece, isso, justamente isso. A gente está numa corda bamba. Quando a gente pesa para um lado, a gente cai e se machuca. Quando a gente pesa para o outro, da mesma forma. É preciso ter um equilíbrio. E aí, equilíbrio no quê? Eu já volto nessa mensagem. Equilíbrio entre poder e conhecimento. As igrejas pentecostais radicais costumam focar muito no poder de Deus. Você precisa se encher, precisa buscar poder, 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 poder. Só que tem um detalhe. Não existe poder sem conhecimento. Se está havendo demonstração de poder sem conhecimento, porque o conhecimento produz o poder. Não é poder de Deus. É espetáculo, é show, é circo, é pirotecnia. É o que você quiser chamar, mas não é poder de Deus. Tem gente, não se engane, tem gente especialista nisso, tá? Em dar espetáculo e atribuir aquilo a Deus, e de fato não tem nada de Deus. Em contrapartida, tem gente que foca muito no conhecimento e não avança para a fase do poder. É muito teórico, né? Conhece muito bem as escrituras, estuda bastante as doutrinas, preza muito bem pela interpretação mais genuína, mais correta, mais precisa, mas e a prática? Não tem. Então Jesus está dizendo o seguinte, você precisa equilibrar isso. E aqui eu estou falando, no caso do conhecimento, das igrejas de tradição reformada, as igrejas históricas que procuram centrar-se nessa questão da interpretação correta das escrituras e tal. Então eu não estou batendo só no pentecostalismo, estou batendo também nos reformados. Jesus está dizendo o seguinte, a ênfase não é nem num lado nem no outro. Porque se você pende para um lado, você cai, você não se equilibra na corda bamba, que é a espiritualidade sadia, a espiritualidade cristã centrada no Cristo. Se você também pende só para um outro, você cai. Esse rapaz equilibrista, ele tinha uma vara. Essa vara representa Cristo. Cristo é o nosso ponto de equilíbrio. E Cristo representa o amor. Então, quando
eu tenho conhecimento e poder de Deus, eu faço a síntese. E essa síntese é o amor. Jesus não disse que o mundo nos conheceria como discípulos dele se nós tivéssemos muito conhecimento. E nem se nós tivéssemos muito poder. Mas se nós amássemos. Então, se você não focar nenhum nem outro e focar no amor, e a Bíblia diz que o amor, ele é o resumo da lei, automaticamente você equilibra conhecimento e poder de Deus. É o amor que te possibilita balancear isso aí, né? É o amor que representa Cristo Jesus, que é aquela vara que o equilibrista segura. E aí não cai nem para um lado nem para o outro. Já estou encerrando. Veja, o fruto do Espírito é amor, primeiro de todos, né? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, domínio próprio é fruto do Espírito. Corroborando com aquilo que eu disse, eu saí de si, eu perdi o controle. Então você está faltando um fruto do Espírito aí em você, que é o domínio próprio. Deus não vai violar a tua razão, a tua consciência. Ele não tira a tua consciência de si. Ele não tira a tua consciência do eu. Muito pelo contrário. A espiritualidade proposta por Jesus, para encerrar, é uma espiritualidade com os pés no chão. Aquele que deseja viver essa espiritualidade deve estar com a Bíblia numa mão, o jornal na outra e os pés cheios de poeira, de caminhar por aí e de conhecer a realidade. Ela se dá na vida, no dia a dia. E ela tem como proposta fazer de um instrumento para a transformação do que aí está. Não pense você que a proposta de Deus é te excluir, te arrebatar disso tudo. Não. Ele quer usar você nesse contexto, nesse mundo caótico, para transformar a tempestade em calmaria. Para transformar o caos em ordem, em paz. Em progresso. Num ethos, no espaço de convivência ideal, onde tudo seja estabelecido pelo amor e pelo princípio da consciência regenerada, transformada pelo Evangelho. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Agora nós vamos orar e clamar a Deus. Você que tem o seu pedido de oração, apresente ao Senhor.